como ser feliz, tá? Quais são os passos, né? São algumas dicas de como que a gente faz para a gente ser feliz. Saúde mental, tá? É a terceiro maior índice de afastamento do trabalho, ou seja, em função de ansiedade e depressão. Então, é uma doença séria, é uma doença que tem que ser vista com carinho, com cuidado. E todas as pessoas que estão envolvidas, né, com essa pessoa que está com depressão, com uma grave ansiedade, precisa ajudar. Então, sendo a terceira causa, né, índice de afastamento do trabalho, e levando em consideração que a maior parte dos adultos, né, estão ativas, causa um rombo enorme, inclusive na previdência, inclusive no trabalho, nas organizações e na vida dessas pessoas. E para as pessoas que estão em depressão, também acaba gerando, né, um ambiente de cuidados, acaba que impacta na família toda. A gente sabe que, por exemplo, pais que têm depressão, os filhos têm um índice muito maior, uma chance muito maior também de ter e desenvolver a depressão. Então, uma pessoa da família com depressão, ela impacta em toda a família, ok? Então, dando continuidade, então, terceiro maior índice de afastamento do trabalho por ansiedade e depressão, ok? Bom, na realidade, vou falar um breve histórico. Nunca, né, em toda a história da humanidade, nós tanto, né, nesse momento atual, ouvimos falar sobre felicidade. Nunca, né? E por incrível que pareça, justamente por termos mais conceito, por entendermos mais de desenvolvimento humano, de funcionamento do cérebro, a gente nunca, né, não se explica, nós nunca tivemos uma população de tanta gente infeliz. É um contrassenso isso, certo? É um contrassenso porque como é que pode, né? A gente tem os recursos, a gente tem o desenvolvimento pessoal, a gente já entende dos conceitos de cérebro, a gente tem medicina psiquiátrica, a gente tem remédios, enfim. A gente tem psicoterapia, a gente tem uma parafernália de coisas que, né, podem evitar ou pelo menos diminuir esses caminhos, tá? Mas, infelizmente, a estatística, esse estudo foi feito em 2019, 800 mil pessoas cometem suicídio no mundo, tá? A cada 40 segundos tem uma pessoa, né? No início dessa live aqui, já várias pessoas se suicidaram, tá? No Brasil, esse índice ele cresceu 7%, tá? Esses são dados de 2019. Em 6 anos, tá? Na contramão do mundo, que caiu 9,8%, segundo a Organização Mundial de Saúde, tá? E o suicídio, eu falei isso na última live, é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. É sério isso, né, pessoal? O que os nossos jovens, né? Por que eles estão com tanta desesperança? Por que eles estão entrando nesse ciclo? A gente não entende por quê. Mas alguma causa deve ter. E eu vou falar um pouquinho. Então, por que nós estamos tão infelizes? Bom, uso excessivo de internet, redes sociais, Instagram, Facebook, sabe? Principalmente entre os adolescentes e jovens, porque eles acabam idealizando uma vida, eles veem, né, a vida do colega, né, tá todo mundo feliz, né? Todo mundo tá feliz. Ninguém posta desgraça nas redes sociais, na verdade, posta momentos felizes. E se você tiver uma rede de amigos de, por exemplo, 1.500 pessoas, pelo menos, no mínimo, 2 vezes ao dia você vai ver alguém fazendo uma viagem feliz ou tendo momentos maravilhosos. E aí você vai ficar pensando, puxa vida, como minha vida é uma droga. Nada acontece na minha vida. Na vida de todo mundo tudo acontece, mas na minha nada acontece. Então você imagina você sendo bombardeado pela mídia, né, com um avalanche de gente feliz, ou pelo menos fingindo que está feliz. Às vezes o casal está ali feliz e contente em Paris, quando chega de Paris está divorciado. É mais ou menos por aí. Entendeu? Então, os jovens, né, como colocou aí a Emília, estão perdidos. Estão perdidos com várias coisas e eu vou explicar o motivo, né, do porquê estão perdidos. Algumas são, né, culpinha nossa, né, pessoal? Eu acho que assim, a gente está com uma geração aí que recebeu muita coisa. Eles receberam muito da gente,
muito material, né? Os jovens estão muito materialistas, muito uso de internet, pouca conexão olho no olho, tá? E de tempo também. A gente precisa encontrar tempo para nossa família, a gente precisa encontrar tempo para conversar com as pessoas, para entender o que o outro está sentindo, pensando, decidindo. Então, é extremamente importante que a família volte a ter uma conexão. Sem conexão, vamos deprimir. Tanto os pais, quanto os adultos, quanto criança, quanto os jovens, enfim. E aí essas estatísticas não vão diminuir, tá? Outra coisa também que tem levado muito os jovens, né? E aí eu estou me referindo mais aos jovens porque, como é o maior índice, né, de suicídio nessa idade, eu estou colocando mais nesse bloco de pessoas. Preocupação com o futuro profissional. A gente vive, não sei se vocês já ouviram falar do conceito de VUCA, a gente vive num mundo, né, com uma grande volatilidade, né, numa incerteza muito grande, tá? Um mundo complexo e ambíguo, ou seja, a gente não tem certeza de nada, né? Antigamente, né, eu sou de uma geração, baby boomers, né, em que as coisas eram meio estáticas, né? 10 anos, nada mudava. Depois que inventaram o primeiro chip, tudo mudou. Tudo veio em uma velocidade muito rápida, né? E os jovens, eles têm muitas dúvidas, até porque eles têm acesso a mais informações, então aumenta as dúvidas em relação à escolha profissional, escolha de trabalho, certo? Embora hoje a gente tenha recursos aí como orientação vocacional e tudo, mas o que fazia, né? E eles estão entrando nas escolas muito cedo e estão saindo por volta de 16, 17 anos. Quem é que nessa idade consegue fazer uma escolha profissional para o resto da vida? Então existe uma pressão social muito grande, tanto da parte deles, quanto da parte da sociedade, né? Da escola, dos pais, né? O que você vai ser, né? A criança já está pequena, o que você vai crescer quando crescer? Então tem tudo isso, certo? Então, nesse sentido, existe uma preocupação muito grande, existe aquela cultura de que eu preciso ser bem-sucedido, porque eu preciso ser feliz, eu preciso isso, eu preciso aquilo outro. Tá? E muitas das vezes as pessoas elas acabam sendo infelizes porque elas precisam tanto que elas acabam perdidas, tá? Então, realmente é muito difícil, né, um jovem fazer uma escolha numa idade tão novinha. Ela não tem experiência para escolher. Eu costumo dizer que a gente só deveria escolher a partir dos 20 anos de idade. Mas não dá, né? Quer dizer, você vai fazer vestibular com mais tardar 18 anos de idade, e aí isso tem sido uma preocupação. É um nível de estresse muito grande nos nossos jovens. Obviamente, estou falando da classe média, né, que tem acesso a um bom ensino, um bom estudo, e aí eles têm essa pressão social para a escolha profissional. Então, a escolha profissional, a futuro profissional é uma preocupação muito grande em relação aos jovens, tá? Expectativa de uma vida fora do alcance, né? Como a gente vive, né, a cultura da internet, das mídias, das revistas, né, com grandes carros, belas casas, né, pessoas e corpos maravilhosos, a gente precisa, né, a gente tem uma alta expectativa. Então, você tem uma preocupação com o futuro profissional, né? E você tem uma preocupação com a alta performance, né? E uma vida que talvez você não vá conseguir alcançar. Entendeu? Então, tudo isso gera o quê? Uma insegurança muito grande. É o mundo VUCA. Volatilidade, a coisa flutua, né? Complexo, a gente não, né? As coisas estão cada vez mudando mais, você já não consegue mais reter, né? É um mundo de incerteza, a gente agora mesmo está vivendo um mundo de total incerteza, de ambíguo. Uma coisa hora outra hora não é. Esses fake news, o que é verdade, o que é mentira. Não, na realidade, a gente não tem mais base, né? A gente que é da geração aí dos anos 60, né, que estão por aí, que são os pais desses jovens aí, nós vivemos num mundo nesse sentido mais tranquilo, certo? E essa garotada de hoje, elas têm essa autoexpectativa, elas não sabem como lidar com isso, certo? Enfim, mas e um baixo limiar de frustração, isso é muito importante, né? Nós temos jovens com baixo limiar de frustração, culpa nossa também, tá, pessoal? Sinto informar, mas a verdade é que a gente deu demais, né? Volto a dizer, nós demos demais e quando a gente dá demais, eles não têm força para aguentar uma frustração. Eles não aguentam frustração,
entendeu? Então, sei lá, uma decepção amorosa, a pessoa quer se matar. Ela não sabe lidar com o não. Ela não sabe lidar com o difícil, né? Ah, o filho não tá indo bem na escola, a mãe vai dar sempre um jeitinho do filho passar de ano, não é assim? Não, tadinho do meu filho, ele vai ficar mal, nossa, ele vai ver os coleguinhas dele passando de ano, entendeu? E ele vai chorar, nossa, vai frustrar, vai traumatizar o meu filho. Gente, fiquei reprovada, não sou traumatizada nem um pouquinho. Foi por falta de vergonha na cara mesmo na época, sabe? Turminha do fundão. Pois é. E hoje me considero uma profissional bem-sucedida e extremamente dedicada. Isso não me prejudicou em nada, muito pelo contrário. Falei, bem feito, agora você vai estudar. E realmente passei a ser uma boa aluna depois. Excelente aluna depois que eu fiquei reprovada. Então, às vezes, esses trancos na vida, eles são importantes para criar o quê? Resistência, resiliência, para a gente criar filhos fortes para a vida, gente. Eles vão ouvir muitos nãos, algumas portas vão bater na cara sim. Então, que a gente já ensine eles que frustração não faz mal a ninguém. Cria filhos mais fortes, tá? Então é isso, a gente não pode dar o mundo para eles. A gente precisa que eles se insiram no mundo. Ok? Vamos lá, continuando. E para sermos felizes, o que a gente precisa? Quais são os pilares do bem-estar, da felicidade? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a felicidade virou ciência. A partir de 1980, Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, um psicólogo, ele era inclusive presidente da Associação Americana de Psiquiatria e ele presidiu, né, vários estudos, né, da patologia. O primeiro manual, né, da nossa mente, ele veio em função de o que o ser humano tem de errado, como consertar. Então, estudou-se muitos anos, muitas patologias. Então, a gente tem um DSM, que é um catálogo enorme, com todas as doenças, tá? Mas ele começou a se questionar. O que o ser humano tem de bom? O que nós temos que precisamos para que a gente possa manter o bem-estar e a felicidade? Né? E aí ele falou, por que não fazer um manual da felicidade? Porque tudo bem, você tá lá no buraco, tá com uma depressão, você sai, e aí, como é que eu faço para manter meu bem-estar? Como é que eu faço para ser feliz? A gente tem conceitos, né? Existe sim uma teoria, né, voltada para isso, e a gente pode, graças a Deus, nosso cérebro neuroplástico, lindo e maravilhoso, ele tem total capacidade de treinar a felicidade. Enfim, então esse conceito, né, de felicidade tem todo o manual. Eles estudaram duramente para poder chegar a quais características humanas são necessárias para que a gente possa desenvolver, ou pelo menos a gente saber que pontos fortes nós temos e quais são os nossos pontos vulneráveis. Tá? E existe teste para isso. Eu uso no meu consultório. Enfim, os pilares: bem-estar, liberdade, né? Um povo escravizado não é um povo feliz, que é a capacidade e a liberdade de fazer escolhas. E aí eu pergunto, a gente tem opções de fazer escolhas, e a gente tem tantas opções de fazer escolhas, só que muitas vezes a gente não quer se responsabilizar pelas nossas escolhas. E aí eu vou dar um exemplo. Né? Eu tenho 3 sapatos para escolher. E ainda fica assim, ai, não tá nada bom. Não tá nada bom. Não, eu não quero isso. Eu não quero aquilo outro. Ai, droga, eu precisava ter comprado aquele outro sapato. A gente sempre quer mais. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. A gente não quer errar também. Por exemplo, numa escolha, você está em dúvida entre 2 garotinhos, né? Você está lá namorando, paquerando. Ah, mas o fulano ele é popular. Né? Ficar com ele, eu vou me sobressair, né? Todo mundo vai achar que eu sou o máximo. Ah, mas eu gosto mesmo é do outro menininho, que ninguém olha para ele. E a gente não quer pagar o preço de uma escolha. Porque a gente não quer perder. Nossos jovens não querem perder.
Eles querem tudo. E a gente, os pais, infelizmente, a gente acaba sem querer, para não ver os nossos filhos frustrados e infelizes, a gente cede, a gente concede. E isso só vai aumentar o limiar de frustração deles. A vida, infelizmente, ela é muito mais feita de batalhas do que de coisas que vêm com facilidade. Uma vida fácil é uma vida que a gente não dá valor a ela. Quando a gente batalha, né, aí sim, a gente sente muito mais do orgulho, das nossas conquistas, tá? Tudo que é dado de uma maneira assim, né, não é muito legal, tá? Então, para sermos felizes, precisamos de bem-estar, liberdade, fazer escolhas e pagar o preço pelas nossas escolhas, tá? Nos responsabilizarmos por nossas escolhas. E a gente tem que ensinar isso aos nossos filhos. Nunca, então, tivemos tanta liberdade para fazer escolhas. Tanta liberdade. E aí, por que, então, que nós estamos felizes? A gente tem liberdade, a gente pode fazer escolhas, a gente tem escolha montão de fazer, né? Por quê? Por que a gente está? É o mito da felicidade, né? Serei feliz quando eu conquistar meu primeiro emprego. Serei feliz quando eu comprar meu carro. Serei feliz quando eu comprar minha casa. Ah, não, serei feliz quando eu trocar meu Porsche. Serei feliz quando eu fizer aquela viagem. A gente está sempre jogando para frente a nossa felicidade. A gente sempre está colocando em alguma coisa a nossa felicidade. Essa que é a grande realidade. É que as opções são tantas, 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 que a gente se perde nisso. E a gente acha que a felicidade é muito no ter. Na verdade, a gente busca uma felicidade inexistente. O mundo é muito materialista, infelizmente. Então, o que a gente está ensinando para os nossos filhos e o que a gente também está buscando para a gente? A gente quer tudo perfeito. A sonhada casa, o sonhado carro, o sonhado emprego, o sonhado marido, o sonhado namorada, esposa, né? E isso dá uma tremenda frustração, né, pessoal? Tremenda frustração. A gente quer tudo perfeito. Existe perfeição? Quem pode me responder isso? Não, não existe perfeição. A gente realmente não tem perfeição. Então a gente tem que conviver com o que nós temos e agradecer por isso. Ser grato. Sentimento de gratidão é um dos pilares do bem-estar e da felicidade. Porque quando você agradece, você reconhece, né? Você reconhece que aquilo ali tem um valor, que aquilo agrega alguma coisa para você. Então, esse sentimento de gratidão te deixa leve diante das coisas, diante da vida, sabe? Então, um dos valores é a gratidão. A gente deve nutrir isso todo santo dia. Comprar um carrinho, né? Não é do seu sonho, é o Porsche. Você comprou um HB20? Ai, obrigada. Obrigada pela conquista. Gratidão. Hoje está muito na moda essa coisa. Gratidão, gratidão. Não é falar da boca para fora, tem que ser, do sentimento para fora. Eu realmente sou grato por aquilo. Graças a Deus a gente pode praticar gratidão. Depois eu vou dar umas dicas aí para vocês, tá? A gente só não pode esquecer, gente, que faz parte da condição humana momentos infelizes. E tudo bem. Faz parte. Não deixem, né, seus filhos serem felizes o tempo todo, gente. Vamos preparar eles para o futuro, né? Vamos preparar eles para a vida da selva de pedra, né? Porque eles vão precisar disso. A gente precisa ensinar os nossos filhos a ganhar resistência, né? Hoje em dia nem o metiolate arde mais, né, pessoal? Deram um jeitinho para acabar. Eu me lembro da minha mãe ralava meu joelho pra caramba, que era moleca beça. Aí eu caía, minha mãe vinha com o raio do metiolate vermelho, né? Aquele que ardia pra caramba. Não, mamãe, vai, aguenta. Botava lá, desassoprava. Lembra do metiolate, gente? Tem alguém aqui que do tempo do metiolate que ardia? Gente, o metiolate não arde mais. A gente está deixando, né, os nossos filhos serem frágeis. Não vamos nos proteger. Não vamos proteger eles tanto.
né? Tá rindo aí, né, Emília? Tu também era do tempo do metiolate que doía. Não é não? Você também era do tempo do metiolate que doía. Está protegendo demais os nossos filhos. A gente está fazendo com que eles não sofram. Não, não quero que meu filho se frustre. Não quero que ele seja infeliz. É mais ou menos isso. É importante a gente fazer com que eles criem resistência para não ter, infelizmente, esse índice altíssimo de jovens se suicidando de 15 a 29 anos, pessoal. É um índice muito alto, muito alto. E nós precisamos fazer alguma coisa a respeito disso. Tá? Por isso que esse mês é um mês dedicado. Aliás, hoje, dia 10 de setembro, é exatamente a data que se comemora, né, essa campanha linda para a gente entender, né, como é que esse processo de depressão, suicídio, né, é para levar as pessoas a entender que isso não é frescura, tá? Vamos lá. Existe uma fórmula da felicidade. Não chegaram muito a um consenso, não, mas eu vou, né, colocar uma que se aproxima, segundo os estudiosos, tá? Então, existe uma fórmula para a gente ser feliz. 50% faz parte da nossa genética, tá? Nossa genética é responsável por 50% da nossa felicidade. 10% são as nossas circunstâncias, tá? Ou seja, aquilo que nós vivemos do dia a dia. Ou seja, morreu nosso cachorro, a gente perdeu o emprego, separou, perdemos um ente querido. Então, apenas 10% são por eventos que acontecem na nossa vida. E 40% são provocados pelas nossas atividades intencionais, ou seja, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu proponho uma energia para fazer. Gente, significa o quê? Que a gente pode produzir a felicidade. A gente tem condições de produzir essa felicidade. Então, 50% pela nossa genética. Eu não sei se vocês já ouviram falar da epigenética. A epigenética, ela fala que através do nosso comportamento, do nosso pensamento, a gente tem a condição de mudar a nossa genética. A gente tem a condição de mudar essa nossa genética. Ou seja, se a gente tem, através, né, de pensamentos e comportamentos, a chance de mudar a nossa genética, o nosso índice de felicidade, ela pode aumentar para 90%. 90% do tempo a gente tem como ter o bem-estar, tá? 10% pelas ações que acontecem na nossa vida. Tudo bem que eu sei que tem gente que cai um raio na cabeça e parece que tudo acontece com aquela pessoa. Mas no dia a dia, gente, a gente não vê tanta desgraça. A gente tem um período, às vezes, ruim, né? A não ser realmente que a pessoa não tenha garra e força para sair disso, tá? É aquela coisa de você olhar o copo, tá mais cheio, tá mais vazio. Pô, ai, que droga, hoje está chovendo. Nossa, que bom, as plantas estão sendo molhadas. Nossa, esse sol tá a pino. Ai, nossa, que dia lindo. Então tudo depende do nosso olhar, de como a gente escolhe olhar as coisas. Isso é muito importante. A gente pode determinar o nosso bem-estar e nossa felicidade. Então, Martin Seligman, né, pai da psicologia positiva, ele começou esses estudos nos anos 80 com esse conceito, né, de felicidade e bem-estar. Então, o que o ser humano tem certo e como é que a gente pode manter essa felicidade e bem-estar? A gente sabe que o nosso cérebro, infelizmente, eu digo que isso é culpa da lei da gravidade, tá, pessoal? Tudo cai para baixo, né? O nosso cérebro tem uma tendência a ver tudo pelo lado negativo. A gente tem esse viés negativo, né? Tudo para baixo, né? E a gravidade está aí, ajuda, né, a dar uma forcinha para baixo. Então, o cérebro, ele é capaz, como a gente já sabe, hoje em dia, a neurociência já explica, que o nosso cérebro ele é capaz de se desenvolver até o final da nossa vida. Até 90 anos de idade, o nosso cérebro ainda está dando aí para funcionar e para modificar o caminho de escolhas que a gente fez ao longo da nossa vida inteira. Tá? Então a gente pode treinar o nosso cérebro para o viés positivo, igual ginástica, pessoal. Em qualquer tempo que você for fazer ginástica, mesmo que você for fazer com 60, 50 pela primeira vez, você vai desenvolver músculos. Claro que a gente tem que ralar um pouquinho, né? Na academia a gente tem que lá suar 1 hora lá pegando peso, enfim.
Não é diferente com o nosso cérebro, tá? É, como eu vou voltar um pouquinho da epigenética, né? Estudos, a epigenética, inclusive, ela foi descoberta com os estudos dos genes, né? Eles mostraram que os genes eles sofrem alteração genética ao longo da vida, de acordo com as vivências e estilos de vida que adotamos, tá? Se eu escolho ter um estilo de vida saudável, posso até comer porcaria, tá, pessoal? Mas se a minha mente está maior parte do tempo sem estresse, eu vou conseguir fazer com que as minhas células elas fiquem funcionando melhor. Existe aí um conceito também japonês, né, da vibração da água. Nós temos uma molécula, né, no nosso corpo, 70% é de água. Então, se a gente vibra no positivo, se a gente vibra no bem, né, as nossas moléculas elas tomam uma configuração bonita, ao passo que a gente está na reclamação, na mágoa, na dor, no pessimismo, né? Essas mesmas moléculas, elas fazem um carinha de monstrinho. Podem ver isso, tá? Então, a gente pode treinar, a gente treina para sermos felizes, tá? A gente pode fazer isso, tá? E aí, eu vou dar agora um pouco mais componentes dessas felicidades. Vou te dar os componentes. Bom, ele e os outros estudiosos, o conceito do PERMA. É uma sigla em inglês, tá? Primeiro, a gente precisa viver mais emoções positivas, tá? Positive emotions. A gente precisa viver muito mais emoções positivas ao longo da nossa vida, tá? E o segundo conceito é engajamento, né? Que ele chama de sistema de flow. O que é isso? Né? Quando a gente está muito interessado numa tarefa, a gente pode ficar horas e horas e horas ali. A gente não está nem se percebendo, né? Que aquilo ali, o tempo passou, você está misturado com a tarefa é você é a tarefa. E aí você está tão inebriado naquilo ali, entendeu? Que, caramba, passou o tempo. Né? Você está sentindo prazer em fazer aquilo. Por isso que é importante que a gente busque, né, atividades que nos dão esse prazer. Pode ser um hobby, né, ou alguma atividade profissional mesmo. Nutrir relações positivas. Estar num relacionamento tóxico, e se aquela pessoa é um psicopata que está do teu lado, e é melhor que você se mude de lugar, porque senão você vai de fato adoecer. Infelizmente, relacionamentos abusivos, pessoas tóxicas adoecem. Como que eu pego pessoas, né, com dificuldade no trabalho, o ambiente de trabalho hoje em dia está muito ruim. Eu sempre falo, eu acho que essa pandemia ela veio, né, porque a gente não estava conseguindo conviver muito bem, sabe, muitas horas do dia não. Principalmente nas relações de trabalho, tem muitos ambientes tóxicos, né, de trabalho. Então, nutrir relacionamentos positivos, um bom casamento, um bom namoro, boas amizades, né, que você se sinta bem ao seu lado. Aliás, inclusive o casamento é um mito, né, dizendo que o casamento faz com que a gente fique doente, frustrado, a não ser que seja uma esposa ou um esposo que, vou te contar, né, ninguém merece. Mas se for um relacionamento bacana, ele é um dos pilares do bem-estar, tá? Um bom casamento, tá? Termos propósito de vida. Isso tá na moda, né? Tá todo mundo falando de propósito de vida. Isso tá super na moda. Mas, gente, é verdade, a gente tem que ter uma motivação para acordar. Imagina você fazer durante 8 a 10 horas por dia uma atividade que você odeia. Que tipo de emoção que nós estamos gerando para dentro das nossas células? Não são boas emoções, né? Então a gente precisa ter esse propósito. Gente, não precisa ser aquele propósito enorme, né? Não precisa. Não precisa ser aquele propósito enorme, sabe? Pode ser, eu tenho o maior prazer de acordar todos os dias de manhã, fazer café da manhã, almoço e janta para os meus filhos. Eu tenho esse propósito de cuidar bem da minha família. Eu tenho propósito de chegar à gerência, quero ter, né, mais comando, tenho liderança, eu quero, né, fazer uma excelente liderança na minha equipe de trabalho, eu gosto disso, eu gosto do meu trabalho. A gente precisa ter um propósito. Muita gente não descobriu o seu propósito ainda, tá? E realizações, né? A gente
ter felicidade e bem-estar pelo resultado do nosso trabalho, né? E a gente ser reconhecido por isso. Às vezes nem precisa ser um reconhecimento externo, mas um reconhecimento próprio, certo? Mas é bom elogio, né, pessoal? E esse é o conceito PERMA. E eles ainda encaixaram um pouquinho da vitalidade, né? Ele não entrou nesse conceito, mas a vitalidade é importante. É importante que a gente tenha garra, que a gente força, que a gente tenha, né, energia para a gente produzir tudo isso, certo? Ficou alguma dúvida, pessoal? Querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Oi, pai! Ele entrou. Oi, pai! Vamos lá. Eu vou passar para vocês alguns exercícios para vocês treinarem, né? Lembra? Felicidade e bem-estar, ela pode ser construída. Nosso cérebro é neuroplástico e ele se desenvolve até o final da vida. Então, a gente pode modificar coisas que a gente tem desejo de mudar, tá? Bom, um dos exercícios bem conhecidos até são as 3 bênçãos. Né, as 3 pequenas bênçãos. O que consiste isso? Eu gosto de fazer o potinho do bem-estar. Ano passado não, gente, 2018 eu fiz, foi muito legal. Peguei um potinho, né, já previamente, né, ali na minha cabeceira da cama, e aí eu fiz com papéis coloridinhos, e ali eu botava todos os dias 3 coisas que eu agradecia, que eu tinha um agradecimento por ter acontecido naquele dia e justificar o porquê, ou seja, são 3 coisas boas que aconteceram no seu dia, considerando o motivo e a forma como aconteceram, motivo e forma. Então, por exemplo, puxa vida, hoje foi muito legal, fiz uma sessão com fulano e foi muito legal, nossa, ela ficou extremamente, né, ela se esclareceu, ela deu um insight, esclareceu algo que já vinha perturbando ela há muito tempo, que ela conseguiu modificar, né, a forma dela pensar e agir. Isso fez com que ela ficasse mais harmoniosa dentro da família dela, tá? Um outro, por exemplo, nossa, aquela churrascaria estava maravilhosa, estava com fome, cheguei lá, me satisfiz e matei meu desejo de comer carne. Foi muito bom e agradecer pela oportunidade de ter tido dinheiro para ir a uma churrascaria boa. Tá? Então parece que é algo difícil, né? Às vezes a gente fala, mas por que eu tenho para agradecer? Tá tudo tão normal. Mas não, a gente precisa ter bênçãos, né, das coisas pequenas, dormir numa cama cheirosa, poder tomar um banho gostoso, sabe? Chegar no final do dia, tá cansada, né? Ver uma televisão, um filme com o filho, com o marido, com a esposa, tá? Então agradecer, motivo e forma. Você também pode escrever uma carta de agradecimento a uma pessoa muito importante na sua vida. A gente esquece de fazer isso, né, pessoal? Sabe? Pegar e escrever uma carta para sua mãe, para seu pai, mesmo que a pessoa não esteja mais presente, tá? É uma forma da gente demonstrar. A pessoa que recebe fica assim, né? Uma surpresa, sem esperar. E a gente, de tempos em tempos, a gente deveria fazer isso. Escrever uma carta de próprio punho, né? Eu acho que, né, a ação mecânica de escrever é bem legal, tá? E praticar, lembra que eu falei no início? A gratidão por tudo, né? Pelas pequenas coisas, pelas coisas mais simples, né? Pelo carro que você anda, pela roupa que você veste, pelo filho que você tem, né? Pelas oportunidades que se surgiram. A gratidão, um dos pilares do bem-estar e da felicidade. Porque você reconhece, né, coisas boas, né, que você tem, tá? E encontrar as suas fortalezas pessoais, fazer uso dessas fortalezas pessoais com frequência, tá? Para isso existe teste hoje em dia, tá bom? E a gente sabe também algumas forças que nós temos. Nós sabemos, então a gente utilizar aquilo que a gente sabe que a gente tem de bom de forma positiva para a gente, tá? E enaltecer muito mais as coisas boas que a gente tem do que a gente ficar também se criticando o tempo todo, tá? Então esses são os exercícios, essa foi a nossa fala de hoje, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado.